Oi pessoal, tudo bem? Vou recuperar o fôlego aqui. A bicicleta tá ali, o desafio continua. Eu não sei se vai ficar bom o vídeo aqui por conta da avenida. Tem uma avenida que passa aqui embaixo e a outra que passa aqui em cima. E eu sentei um pouco aqui debaixo dessa árvore e às vezes nem sempre eu paro para gravar, porque pedalar para mim, como fazer um exercício, principalmente em meio à natureza, livre, fora da academia principalmente, trabalha muito a minha cabeça, a minha mente. Às vezes eu tenho uma autorregulação com a caminhada, né? E também porque boas ideias ou às vezes soluções surgem daí, mas insights também. E algumas reflexões também, até temas para o meu conteúdo, surgem desses momentos também. Mas eu quero compartilhar com vocês uma coisa bem interessante que aconteceu comigo esses dias. E eu pude relacionar com aquilo que a gente tem, né? A respeito do diálogo e da nossa forma de comunicação. Eu digo porque todos nós temos essa habilidade, essa capacidade, né, de nos comunicar. Mas o quanto a gente pode aperfeiçoar isso, tornar isso melhor, né? Não só para a gente ter mais equilíbrio, mais saúde, mas para a gente poder ter uma vida mais equilibrada e, por que não, mais próspera também, mais abundante, né? Essa semana eu me vi num momento assim, rotineiro, num convívio normal com as pessoas que a gente tem ao longo da vida, né? E de repente eu fui desafiada. Depois é que eu fiquei pensando naquilo, mas eu fiquei desafiada no seguinte sentido, com relação ao meu trabalho, com relação ao que eu executo, né? E aí, de repente, eu vi um comentário que não foi pro mal, sabe, pessoal? Não foi a gente que se dispõe a se mostrar, né, a revelar o que a gente pensa. A gente está suscetível a interpretações diferentes, né? Mas o quanto que isso fortalece a nossa visão com a gente mesmo. Eu vou explicar para vocês para ficar mais claro. Esses dias eu estava num encontro com alguns amigos e aí surgiu esse momento lá onde alguém fez algumas perguntas, algumas colocações que eu precisei me posicionar com relação ao meu trabalho, defender a minha ideia. Eu falei, olha, não, eu acredito por causa disso, disso, disso. E a pessoa fala, mas você acha que isso dá para ser nesse caminho? Você acha que isso realmente vai ter algum sentido? Ou por que você não dá um tempo agora? Pega nisso aqui, depois você toca adiante nisso. E aí depois, eu falei, não, mas é uma coisa que eu acredito, é uma coisa que eu estou trabalhando. E aí depois eu fiquei pensando, depois que eu dei essa resposta, eu fiquei pensando assim, a necessidade que a gente tem, o quanto que quando a gente está falando com o outro, na verdade a gente está falando com a gente mesmo. Porque percebam, quando eu estava falando isso com a outra pessoa, né, quando eu estava me posicionando, eu senti uma necessidade de defender um posicionamento meu, uma ideia minha, né? Eu poderia talvez não defender, né? Mas assim, naquele momento onde eu defendi, onde eu me posicionei, eu fico pensando, a gente fala isso pro outro ou a gente fala isso pra gente mesmo? O quanto das nossas conversas, dos nossos diálogos, a gente às vezes tá falando sobre o outro, respondendo o outro, a indagação do outro, ou a gente tá, na verdade, merecendo se ouvir, como se tirasse todas aquelas pessoas da sala naquele momento, ficar só eu e um espelho na minha frente. E se eu estivesse dizendo aquilo no espelho para mim mesma, né? Então, assim, por isso que as emoções, elas estão muito ligadas na nossa parte emocional, né? E um dos caminhos que eu trabalho equilíbrio emocional é através da nossa comunicação, através do diálogo, porque eu percebi uma lição muito, muito rica nesse momento, nesse encontro, né? Eu percebi o seguinte, o quanto que às vezes a gente falta nos defender, não nos defender no sentido de que o outro estivesse contra, não é esse o caminho que eu quero colocar aqui. Existe uma ferramenta na comunicação que eu trabalho que é a validação, né? O quanto que a gente realmente se sente validado e acolhido pela gente mesmo, pelas nossas ideias, o quanto que a gente acredita naquilo que a gente tem para entregar ao mundo, né? Quanto que a gente acredita que aquilo que a gente tem a entregar para o mundo, aquilo vai fazer alguma diferença na vida das pessoas, né? E eu fiquei pensando assim, eu falei assim, gente, como que é interessante, né? Se tirasse todo mundo da sala e eu ficasse ali na frente do espelho, eu pergunto, para quem que eu tô falando aquilo? Né? Para quem que eu tô falando? Às vezes o outro só expressa uma opinião, uma forma de ver a vida de acordo com a visão de mundo dessa pessoa, né? E aí eu fiquei pensando, foi uma conversa muito simples, muito tranquila, foi um entrosamento, né? Então assim, era uma conversa tranquila, mas eu aproveitei isso para pensar
para pensar no quanto que a gente às vezes precisa falar com a gente mesmo, né? A gente às vezes só sabe na cabeça e vai fazendo, e vai fazendo. E a rotina vai colocando a gente na correria e você vai fazendo, você vai executando. Às vezes você até está trabalhando nesse sonho, mas o quanto que é importante você dizer, você deixar claro para você, você fazer aqueles exercícios de ir na frente do espelho, se for o caso, ou para você no momento do café da manhã, ou seja, em qualquer momento do dia, você dizer para você. Será que você fala para você, fala, olha, eu acredito em você. Eu acho que você faz tão bem isso, olha, eu acho que você podia corrigir isso. Você com você mesmo. O quanto será que a gente faz isso? Porque a gente é tão perspicaz, a gente é tão hábil em fazer isso quando a gente está diante das pessoas, né? Ou defender um ponto de vista, ou uma forma de ver, mas o quanto a gente faz isso com a gente mesmo. E eu aproveitei isso como um balanço interno. Eu falei assim, será que esse momento até hoje, o quanto que eu posso enxergar bloqueios meus nisso? Bloqueios internos, de o quanto que eu realmente acredito em mim, no que eu faço e como eu faço e da maneira como eu faço. Então, assim, vocês percebam, um momento de uma conversa simples pode extrair algo muito maravilhoso, né? E o quanto que isso nos acalma. Por isso que saber se comunicar, saber se relacionar através da comunicação interpessoal principalmente, ela nos coloca em equilíbrio interno, em maior segurança e maior autonomia também. Porque aquilo me fez pensar, né? Aquilo me fez pensar. Eu falei, nossa, eu apliquei uma técnica de validação, não comigo mesmo, mas para defender um ponto de vista para que o outro entenda as minhas razões. Mas e comigo? Né? E comigo? Às vezes o outro só disse, nem sempre o outro precisava de uma resposta. Às vezes a outra pessoa só disse. Simples, e tá dito. Por que que a gente às vezes precisa se posicionar, precisa reforçar uma ideia ou um pensamento? Né? Então, eu só queria deixar essa reflexão aqui, porque isso, o quanto que isso trabalha o nosso campo emocional, o quanto que isso fortalece a nossa autoconfiança, né? Foi um momento muito, muito rico, e é isso que eu quero compartilhar com vocês, sabe? O quanto que a gente se desafiar, a gente encarar uma mesma coisa que a gente faz todos os dias, porque conversa com amigos, com família, com colegas de trabalho, a gente tem todos os dias. Então a gente tem um campo enorme de treinamento, para a gente treinar todos os dias. O meu conteúdo ele é muito prático, é como eu sempre falo, ele é um conteúdo para a vida. Então você pode treinar isso no seu dia a dia, em qualquer conversa que você tenha. E você ser um destaque até enquanto profissional, porque você vai começar a desenvolver uma percepção diferente acerca das coisas, das pessoas. Você vai começar a perceber alguns interesses por trás, o que a gente chama de interesses ocultos, né? Necessidades escondidas através de palavras. E isso, principalmente, não é a necessidade do outro, mas é a nossa necessidade. Então, às vezes, você não enxerga só uma necessidade ou um pedido, ou o que o outro está pedindo, mas você enxerga a si mesmo, né? Quando eu reiterei o meu posicionamento nessa conversa, como eu falei para vocês, que necessidade vocês acham que eu estava querendo colocar ali? Que pedido que eu estava fazendo ali? Será que eu estava pedindo para que o outro entenda o meu ponto de vista? Será que eu não estou tão confiante para saber o que eu sei, ponto? Né? Então, assim, é muito interessante, é muito rico isso. Às vezes, acontece alguns momentos assim, eu consigo extrair muita coisa de cada pensamento, né? Então, é isso que eu queria compartilhar com vocês, pessoal, e eu vou recuperar o fôlego para voltar, tá? Deve dar uns 7,5 km mais ou menos. Eu venho da minha casa, fui na minha mãe e agora eu tô voltando, então dá mais 7,5 km, então é um bocado. Mas até mais, pessoal. Um abraço.